Jesus. Povo de Deus, bom dia. Bom dia. Graça e paz a todos, no nome de Jesus. Podem sentar. Prazer em revê-los na casa do Senhor. O cristão que já entendeu o princípio da prioridade, o princípio da primícia, palavras, que já preguei, pastor Michael prega muito, ele com certeza, ou ele já vê agora de manhã, veio na sexta, vai ver agora de manhã, ou no mínimo vai vir hoje à tarde. Agora, se já estamos no dia 4 hoje, não é isso? E até hoje não veio para a igreja, esse cristão não entende Bíblia. A não ser que ele está viajando, está fora, não tem como estar presente. Agora está em casa, está a semana inteira em casa, do lado da igreja. Podia ter vindo na primeira reunião do ano sexta e não veio. E no primeiro domingo, que é primícia do Senhor, e também não veio. Esse crente, ou ele não entendeu nada do que o Espírito Santo pregou no final de ano, sobre prioridades, e ele não sabe nada de primícia. Deus não está na frente em nada, Então, que bom que você vê agora de manhã, e aqueles que vão vir hoje à tarde, não vão deixar de vir no primeiro domingo do ano, estão mostrando que estão determinados a colocar Deus na frente, para que possa ter um ano diferente dos anos anteriores, e diferente para melhor. Amém, igreja? Nós vimos domingo passado sobre prioridades, e vimos na quarta-feira, última do ano, sobre transformar a promessa em posse. Dividimos o livro de Josué em 4 partes, capítulo 1 ao 5 fala da preparação espiritual, capítulo 6 ao 12 fala de guerra, capítulo 13 até o 21 fala da divisão da herança, e do 22, 23 e 24 fala da renovação da aliança para a bênção permanecer. Aí vimos na quarta-feira sobre isso, que antes de Deus preparar o povo para a guerra, preparou o povo espiritualmente para poder vencer. Então, antes de qualquer plano militar, estratégia militar, força militar, Deus prepara eles espiritualmente. E nós falamos sobre isso. A presença de Deus, ela antecede as vitórias. Amém, igreja? Então, não esqueça desses últimos 2 recados do ano para esse ano inteiro. A presença de Deus, ela precede a vitória. E hoje eu tenho uma palavra também que vai ser tremenda. Ela já está no meu coração talvez há um pouco mais de um mês. Eu não sei se começou em dezembro, final de novembro, mas eu estou já ruminando, meditando, pensando nessa palavra há pelo menos um pouquinho mais de um mês. Comecei a comentar sobre ela na sexta-feira agora, e hoje eu vou trazer esse estudo para você que vai ser bênção. Amém? Abra a sua preciosa Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 11. Crianças estão liberadas para a escolinha, tá? Recado dado, agora a criançada está liberada para a escolinha. Agora é a tia Rosângela, Segue lá a tia Rosângela. 2 Coríntios, capítulo 11. Eu, pensando num título para essa mensagem, eu gosto de falar algumas frases assim, que é meio polêmica, pelo menos de início, mas sem entender, vai ver que tem nada de polêmico. Aí o título da frase que eu estou colocando hoje é contra, o título da pregação, É contra a natural. O título da pregação de hoje é essa daqui, anota aí o título da pregação. Ouça menos. Talvez um religioso, um descontrolado, um sem domínio próprio, já me fuzila quando eu falar isso. Ele nem sabe o que eu vou falar, mas só pelo título, tá todo errado, que a Bíblia diz, Tiago 1,19, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para cirar. A Bíblia fala que o sábio ouve mais, fala menos. Mas você não entendeu o contexto ainda. Porque a Bíblia realmente ela fala para ouvir mais e falar menos, Eu estou lendo o livro de Provérbios esse mês, estou fazendo algumas pesquisas, E o provérbio fala muito sobre isso. Sabedoria está em ouvir e não falar. Mas esse título que eu estou dando, ouça menos, tem a ver com a pregação de hoje. Então deixa eu pregar para você a palavra,
Aí você vai entender por que esse título diferente, já que o ideal é ouvir mais, só que depende do seu contexto, amém? Então o título de hoje é Ouça Menos. Uma coisa que está na minha cabeça, no meu coração também, para mim, né, para mim, direção de Deus para mim também, como também para toda a igreja, para nós, é sobre higienização, vou dizer assim, cerebral. Fala comigo, higienização cerebral. Fazer uma higiene, uma reciclagem no teu cérebro. Para isso tem que ouvir menos. A gente está ouvindo tanto e tantas coisas, de tantos lugares diferentes, de tantas fontes diferentes, de tantas pessoas diferentes, que se eu perguntar o que você acredita, eu acho que é uma parte, vai nem saber responder o que ela crê. E se me responder, não, eu creio nisso. Se eu perguntar a respeito disso, você crê em quê? Eu creio nisso. E se eu falar, mas um mês atrás era dessa forma, ou já mudou a crença? E se eu perguntar de novo daqui a 2 meses, lá em março, vai responder a mesma coisa ou já mudou de novo? A gente está sobrecarregando o nosso cérebro com tanta informação, tanta informação, tanta informação. E informação não é exatamente conhecimento. Nem toda informação serve para alguma coisa. Na verdade, a maioria serve para nada. Uma coisa é informação, conhecimento é outro. Uma informação relevante vira um conhecimento importante. Uma informação apenas por informar não adianta de nada. Amém? Para mim, no meu caso, sou pastor e empresário. Uma informação sobre o histórico do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, para mim é só informação, não serve para nada. Talvez se eu trabalhasse com isso, aí seria um conhecimento importante. Mas no meu caso, que eu não tenho nada a ver com time de futebol, qualquer tipo de informação de time é só informação que ocupa a minha mente desnecessariamente. Quem entendeu o exemplo? Mas para quem trabalha com isso, pode ser importante ele saber disso. Mas pode ser que para a maioria de nós aqui, saber de quantos títulos, saber o dia que foi criado, jogador tal, ou não saber, não faz diferença nenhuma. O problema é que, como muitos psicólogos, psiquiatras, todo esse pessoal dessa área da mente humana, eles têm falado, uma criança hoje, de 8 anos de idade, ela tem mais conhecimento do que o imperador romano na época dele. Hoje diz que as informações, elas dobra de informação a cada seis meses. O mundo está se atualizando tão rápido, toda hora surgindo um negócio novo, algo que hoje está bombando, daqui a um mês ninguém lembra que existe. É tanta coisa que para poder não ficar para trás, ficar atualizado, a gente está sobrecarregando o nosso cérebro, só que às vezes não de forma inteligente. Está adquirindo um monte de informação que não serve para nada, não ajuda em nada, e o cérebro não é capaz de conseguir memorizar e gravar muita coisa. Ou você grava aquilo que realmente importa, e o que não serve fica do lado de fora, ou você acaba ocupando com coisa desnecessária, e aquilo que realmente pode mudar a vida para melhor, acaba não entrando porque está sobrecarregado já. Amém? Então, na vida espiritual é a mesma coisa, na nossa vida secular também é a mesma coisa. Fala comigo, informação não é necessariamente conhecimento. Seja um pouquinho mais intencional para poder ouvir realmente aquilo que é importante ouvir. Aquilo que faz parte da minha visão sobre o meu futuro. Aquilo que faz parte daquilo que eu estou projetando para a minha vida. Faz parte do chamado de Deus para a minha vida.
é bom para a minha vida financeira, é bom para o meu casamento, é bom para a minha família. Seleciona, porque tem muita informação, tem muitas vozes, tem muita mensagem, tem muita semente sendo jogada, mas 99,9% de tudo que tem de informação não serve para você para nada. Tem que aprender a selecionar esse menos de 1% que realmente importa para você. Então, por isso que esse título, ele é um pouco diferente. A Bíblia fala para ouvir mais, mas no contexto que eu estou te ensinando, esse título está certo. Ouça menos. Porque está uma confusão mental em muita gente. Espiritualmente falando, ela nem sabe o que ela acredita mais. E se perguntar do futuro, ela nem sabe o que ela quer ser, o que ela quer fazer. Tá tudo confuso, é tanta informação, tanta coisa diferente, que aí eu não sei o que eu vou para lá, vou para cá, o que eu faço. Tá uma confusão terrível. Tá dando pane na mente. Tá dando curto-circuito no cérebro. Pelo excesso de que tá ouvindo e muita coisa desnecessária. Quem está começando a entender o que eu estou falando? Então esse ouça menos que eu estou te falando, seja mais seletivo naquilo que você vai estudar, vai ler, vai ouvir, e não sai ouvindo muita coisa. Não adianta, mas eu quero crescer rápido, eu quero aprender rápido, então eu vou ouvir 3 podcasts por dia, eu vou ler 3 livros em um único mês. Aí passa o mês, você ouviu, 90 podcasts e leu 3 livros. Aí eu peço, resume para mim, em apenas uma frase, tudo que você aprendeu. Não aprendeu nada, porque foi tão sobrecarregou que não lembra mais de nada. Não conseguiu realmente assimilar. Um conselho, vou aproveitar o teatro. Teatro do final de ano, domingo passado, não foi? Procura seguir um pouquinho mais a filosofia do Senhor devagar e sempre. Ele fala no teatro, olha, esse ano eu li 3 livros só, melhor do que quem não leu nada, mas também li só 3, mas eu li mastigando, eu li meditando, eu li refletindo, eu fui anotando, eu fui relembrando, então passou um ano e está tudo aqui que eu aprendi. E o fulano leu 30 livros, o que você aprendeu? Muita coisa, fala alguma coisa, não lembro de nada. Perdeu tudo, não adiantou nada. Então esse conselho é de Deus para mim e para você, para a tua saúde cerebral, para o teu bem-estar psiquiátrico, psicológico, emocional. Não se sobrecarregue vendo e ouvindo muita coisa, achando que eu vou crescer 10 anos em um único ano. Não vai não. Mas diz que não vai. Eu vou aprender então em um ano o que eu demorar. Não, vai devagar sempre, só não para. Vai com calma na leitura, na oração, no estudo e por aí vai, porque você vai crescer. Esse negócio de estar com pressa, estar ansioso, quero para ontem, e sobrecarrega e cansa, aí chega uma hora que fica depressivo, fica chateado, quer desistir e desanima, porque não está seguindo a ordem. Se você for uma certa velocidade, tem muita chance de chegar. Se correr demais para chegar mais rápido, tem chance de bater no meio do caminho. Amém, pessoal? Fala para o seu vizinho assim, ouça menos. Fala assim, seleciona aquilo que você vai ouvir esse ano. Esse ano em diante. Esse ano em diante. Você não pode deixar, não vou ouvir nada, aí você vai ficar para trás. Mas não se sobrecarrega, porque esse negócio, vida real é uma coisa, vida virtual de rede social é outra história. Existe vida real? Existe. Vida virtual é uma vida falsa, não é realidade, aquilo ali é falso. Amém? Então cuidado com isso, não sobrecarrega o seu cérebro, faça uma higienização cerebral, porque você não vai dar conta de não. Então seleciona só aquilo que realmente vai ter valor para a sua vida, para o seu propósito, para o seu futuro. Aí eu vou ler na palavra de Deus aqui, 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11. Vamos começar no versículo 2. Versículo 2.
vai dizer assim, ó. O título fala dos falsos apóstolos, né? Que traziam falsas mensagens. Versículo 2. Paulo falando para a igreja de Corinto, ó. Porque eu estou zeloso. Tem parte que diz ciumento. Zeloso de vós, com o zelo de Deus, com o ciúme do próprio Deus. Esse zelo, essa preocupação, esse cuidado que eu tô com a igreja, exagerado talvez, em parte, ele falou, esse zelo vem do próprio Deus. Essa minha preocupação que eu tô com essa igreja, ele falou, tá vindo do próprio, é o próprio Deus que está preocupado com o seu povo. Por quê? Porque eu vos tenho preparado a apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então ele fala, esse zelo que eu tenho é porque tudo que eu preguei, orei, ensinei, tudo que eu fiz por vocês é para prepararem vocês para Cristo. E agora ele vai falar, eu estou vendo gente se infiltrando aí, trazendo outro tipo de mensagem, outro tipo de informação, outro tipo de conhecimento, de pregação, que está manipulando, está enganando, está corrompendo, está desviando daquilo que realmente é importante. Aí ele falou, esse ciúme que eu tenho, esse zelo que eu tenho, essa preocupação que eu estou com a igreja, ele falou, é o próprio Deus preocupado. Porque o povo deixou de ouvir quem era para ouvir e está dando ouvidos para quem não é para ouvir. Amém, igreja? Aí ele vai explicar, tá aqui, ó, versículo 3, ó. Ele vai dar um exemplo perfeito que eu vou pregar isso aqui, ó. Mas eu temo, uma preocupação. Eva, com a sua astúcia, falácia, mentiras, engano, assim também, de alguma forma, seja corrompido. Fala comigo, corrompido. Corrompido o quê? Os vossos sentidos. Isso aqui é muito bom. Tanto na King James, quanto na tradução comum, essa palavra corrompido os vossos sentidos, ela é muito boa. A comum bota, sejam corrompidos os vossos sentidos. A King James, ela coloca assim, ó. Receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a vossa mentalidade seja de alguma forma seduzida, enganada, corrompida, manipulada, e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. A comum diz, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Fala comigo, as coisas de Cristo são simples. Está aqui, ó. Sobrecarregar o povo é do fariseu. Vocês não carregam nem uma agulha, mas botam uma carga sobre todo mundo. Jesus condenava. Então ele falou o seguinte, ó, o apóstolo Paulo fala da igreja, de uma preocupação, de um ciúme que ele tinha com a igreja, aonde ele fala, essa preocupação que eu estou sentindo, é o próprio Deus manifestando em mim essa preocupação com vocês, para que não aconteça foi seduzida, que foi enganada pela astúcia da serpente, tendo a sua mente, os seus sentidos corrompidos. Ou seja, enxergava de uma forma, agora passa a enxergar de outra forma. Via algo certo como certo, agora vê algo certo como errado. Via algo errado como errado, agora vê aquilo que era errado antes como certo. Como não tem nenhum problema. Como não tem nada a ver. Foi o que a serpente fez lá no Éden com a Eva, e é o que tem pessoas fazendo com vocês hoje. Aí ele continua, versículo 4, para você poder entender o contexto. Versículo 4, ó. Porque se alguém for pregar, fala comigo, pregar, então a corrupção da mente, dos sentidos, é porque tinha alguém pregando errado, e eles estavam ouvindo a mensagem errada de alguém. Vou repetir, eles estavam ouvindo a mensagem errada
de alguém. Exatamente como aconteceu com a Eva. Então essa corrupção mental, cerebral, de sentidos, é porque estavam ouvindo mensagem errada de pessoas erradas. Entendeu isso aqui? Vamos continuar, vou te mostrar claramente. Porque se alguém pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis um outro espírito, que não recebeste, ou até um outro evangelho que não abraçaste, com razão você vai sofrer. Com razão sofrereis. 5. Porque penso eu que em nada eu fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se eu sou rude na palavra, não sou contudo no conhecimento, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Vou ler na King James esse mesmo versículo. Deixa eu tirar essa propaganda da minha Bíblia. Tem que abrir de novo. Ó, mesmo versículo. Versículo 5, a King James, ouve aí, ó. Contudo, eu não me julgo em nada inferior a esses eminentes apóstolos. Ele está falando de outros apóstolos, né? Não eram aqueles que Deus levantou, não. Pois ainda que eu não use de uma eloquente oratória. Isso aqui é interessante. Porque para manipular, enganar e corromper, o diabo usou astúcia na cobra e usa uma eloquente oratória. Fala bonito. Fala legal. Fala de um jeito que todo mundo entende. Ele falou, ainda que eu não use, eu não tenho aquela eloquente oratória, no entanto, não me falta o conhecimento. Eu posso não falar igual a eles, mas o conhecimento da verdade eu tenho. O verdadeiro Jesus, o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, ele falou, eu tenho. Eu não falo bonito igual a eles, mas a verdade eu conheço. Diga a glória a Deus. Ah, mas o fulano lá da internet, famoso, famosa, é teólogo, é doutor, e tem estudo não sei o que, não sei o que lá. Pois é, se pegar esses famosos da internet com tanto no currículo, agora manda eles fazer o que os apóstolos faziam. Qual desses que tem doutorado em Harvard que assombra a cura, igual do Pedro semi-analfabeto? Qual desses que sabe hebraico, grego, aramaico e a história, não sei o quê? Parece que é uma enciclopédia na cabeça que cura com a gravata, igual do Paulo da época. Que dá a vida pelo evangelho. Qual deles dá a vida pelo evangelho? Nem pastorear quer pastorear. É muito mais fácil ser pastor de internet do que pastor de igreja. Pastor de igreja é uma opressão, é uma dor de cabeça, é tristeza. Tem coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Tem muita tristeza, muita coisa ruim. É muito mais fácil ser pastor só na internet, falar, ganhar pelas visualizações, ganhar, e se tem alguém ruim passando mal, não tenho nada a ver com isso. Fulano mora em São Paulo, outro mora em outro estado, eu estou aqui na minha, a minha parte é só pregar. É muito mais fácil, aí é mole ser pastor lá na internet. Agora abre uma igreja, cuida da igreja, tem todo aquele trabalho, aí não quer. Amém, pessoal? Então ele falou, na eloquência, falou melhor do que eu. Apóstolo Paulo. Agora, eu conheço a palavra, Paulo falou. Eles falam mais bonito, mas eu sei que é mentira, porque eu conheço a verdade. Amém? O mesmo Paulo, que também tinha toda uma doutrina, uma teologia da época, fortíssima, que quando ele conheceu a Cristo, ele falou, tudo que eu aprendi virou esterco. Porque eu aprendi tudo dos homens, nada de Deus. Mesmo Paulo que tinha lado do judaísmo, Gamaliel ensinando ele, o cara era um gênio da sabedoria humana. Quando recebeu a sabedoria de Deus, ele falou, a humana é esterco, serviu para nada. Todo o conhecimento humano que eu tinha. Porque o Paulo teve revelação do próprio Senhor Jesus.
do Evangelho da Graça. Amém, igreja? Então, preste atenção nisso. Mas cuidado com isso. Aí ele fala mais, ainda na King James, versículo 6. Pois ainda que eu não use de eloquente oratória, no entanto, não me falta conhecimento. Em verdade, nós vos temos demonstrado isso em todo tipo de situação, não só com palavras. A cada situação, a cada coisa que a gente passou, eu mostrei que eu tenho conhecimento. Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Amém, igreja? Quem está entendendo até aqui? Quem está entendendo até aqui? Então você observa que o tanto que aconteceu com Eva, quanto que estava acontecendo com alguns irmãos em Corinto, estavam se desviando para outro evangelho, para outro Jesus, para outro espírito, porque estavam dando ouvidos a mensagens enganosas, manipuladoras, de mensageiros que falavam bonito, mas que não falavam a verdade. Amém? Quem entendeu isso aqui? Agora, deixa eu ver aqui na ordem que eu coloquei, né? Vai para Gênesis capítulo 3 agora. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, né? Facinho de achar, capítulo 3. Vamos ver aqui o que o apóstolo lembrou? Versículo 1 em diante. Vai dizer assim, 1. Ora, Deus disse de coma nada a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais, para que não morram. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, sereis igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Olha agora, a Bíblia aqui, né? Eu não sei se a conversa foi só isso, se foi uma única conversa, se a serpente tinha conversado várias vezes com a Eva antes, ou uma conversa maior, a gente não dá para saber. Mas depois da conversa, ou seja, depois de Eva dar ouvidos para quem ela não deveria ouvir, olha o versículo 6. E vendo a mulher, fala comigo, vendo. A visão, os olhos, é um dos sentidos, sim ou não? E o Paulo diz que para que não corrompa os vossos sentidos. Olha agora como é que está a visão da Eva. Vendo a mulher que aquela árvore, aquela que não se podia comer, aquela árvore agora era boa para... Boa para quê, igreja? Para comer. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus criou uma árvore com um fruto aonde não se podia comer, mas que despertasse vontade de comer, sim ou não? Deus falou, essa não pode. Mas quando ele cria e você olha, nossa, que coisa deliciosa. Deus fez isso? Aí eu vou citar um texto para te ajudar na resposta. Se eu não me engano é Tiago 1,13. Deus não tenta a ninguém, porque ele mesmo não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Se Deus cria uma árvore com um fruto que não se pode comer, mas quando olha, dá vontade de comer, isso é tentação. E tentação não vem de Deus. Deus não tenta a ninguém. Deus não criou um negócio para me fazer errar, para me fazer pecar. Só que é o seguinte, eu não sei quanto tempo Adão e Eva viveram no Éden. Eu sei depois do pecado. Agora, antes do pecado, eu não sei se ficaram lá uma semana, ficaram lá um ano, ficaram lá 10 mil anos, ficaram lá 1 trilhão de anos.
Fala que a Terra tem milhões de anos? Pode ser que sim. Pode ser que ficaram lá milhões de anos no Éden, sem comer. Não olhava, não queria nem... No texto vai dizer que Deus disse para Adão não comer. Eva vai dizer que Deus falou para nem tocar. Aí eu não sei se Deus falou também não tocar, ou se a Eva, quando Deus falou para não comer, eu quero nem tocar. Está repreendido. Mas falou nem tocar. Aí eu tô lá 1 milhão de anos no Éden, não tô nem um pouco afim de comer aquilo ali, porque Deus falou que não é para comer, eu quero nem tocar nesse negócio. Só que depois de ouvir a serpente, depois de dar ouvidos à cobra, mesmo fruto que quando eu olhei eu não queria, agora hoje, depois de ouvir a cobra, eu olho e está dando vontade. Fala comigo, os sentidos e a mente da Eva já estavam sendo corrompidos, manipulados pelo engano da serpente. Até ontem eu não queria saber do fruto. Agora hoje eu olho e estou achando interessante. Está dando vontade de comer aquilo ali. A mente foi seduzida. Os sentidos foram corrompidos. Olhava de uma forma, não posso comer, não quero nem tocar. Agora eu já olho e falo, é agradável esse fruto aqui, até que tá bonito. Tá bacana. Tá aqui, ó, vamos continuar. Essa visão só muda depois que deu ouvidos à pessoa errada. Porque, versículo 6, vendo a mulher que aquela árvore era boa para si, agradável aos... Eu acho que antes não era, agora é. Para dar entendimento. Quem foi para ter entendimento? Porque o diabo disse que eu vou conhecer o bem e o mal se eu comer. O desejo de Satanás estava operando dentro da Eva já. Não era desejável até ouvir a cobra. Agora me dá vontade, me dá fome, me dá desejo de fazer, depois que a cobra conseguiu colocar a sementinha dela lá dentro. Jesus não fala na parábola do semeador e também a do trigo e do joio, ambas de Mateus 13, aonde ele fala da semente. Tanto o reino de Deus quanto o reino das trevas trabalham para jogar semente. Ele não fala que o nosso coração é a terra para receber semente? Uma semente produz o trigo da obediência, o trigo da fé, o trigo da bênção. A outra produz o joio da rebeldia, da desobediência. Enquanto estava a semente do trigo, a semente de Deus, dentro da Eva, não é agradável aos olhos, não parece bom para comer, não me dá vontade nenhuma de comer. Então eu estou no trigo da obediência. Eu já estou aqui há 1 bilhão de anos e não quero nem tocar nesse negócio. Obediência, trigo. Porque está a palavra de Deus lá dentro. Ela está crendo, está obedecendo. Não quero morrer. Se eu comer, vou morrer. Não quero morrer. Agora, depois de ouvir a cobra, parábola do semeador, a semente que cai na beira do caminho e a árvore come, o Senhor Jesus. Jesus falou, é o diabo que arrebata o que foi semeado no coração. Agora vai lá e tira o que Deus colocou no coração da Eva, através da mentira, da astúcia, do engano, tira do coração da Eva e coloca dele, a semente dele. Pode comer que não vai morrer, vai ser igual a Deus, conhecer o bem e o mal. Aí agora está lá. E desobediência. Eu pergunto para você, a Eva, ela queria morrer? Sim ou não? Sim ou não? Mas ela comeu? Sim ou não? Então a Eva, quando come, ela acredita que vai morrer ou acredita que vai continuar viva? Viva. Então ela está acreditando em Deus ou no diabo? No diabo agora. Agora ela está crendo no diabo e não está crendo mais em Deus. Quem entendeu isso aqui? É forte ou não é? Olha o processo de lavagem cerebral que a Eva está sofrendo lá no Éden.
A manipulação, o engano, e o pior de tudo, uma vez que aconteceu, só quem está com a mente sã que enxerga. A pessoa que está manipulada, a pessoa que está enganada, ela está fazendo as besteiras dela e nem sabe que ela está destruindo sua própria vida. Ela nem sabe o que ela vai fazer, vai trazer morte para ela mesma, porque ela foi manipulada, ela foi enganada, ela nem percebe. Só quem não sofreu que enxerga. Quem já foi seduzido, manipulado, não enxerga nada. É o que a gente vê hoje, né? O diabo, ele potencializou essa ferramenta do engano com internet, com televisão, com rede social. É gente que tem ou não tem? Gente que tem uma visão totalmente deturpada, mas totalmente deturpada. Posso falar uma coisa, sim ou não? Sim ou não? Você sabe que aquele narcoterrorista, traficante, filho do capeta, Nicolás Maduro, foi pego, sabe disso, né? Todo mundo tá vendo isso, sabe, né? Ontem, de manhã, 7 horas da manhã, eu vi a notícia, eu quase que eu chorei, é do Espírito Santo. Eu quase que eu chorei de alegria pelo povo. Pelo povo. Aí eu pergunto para você, alguém conhece aqui um venezuelano que ficou chateado com isso? O povo está comemorando. O presidente daqui falou, tá interferindo na soberania. O povo está nem aí, tira esse maluco daqui. Venezuela, que foi o país 01 da América Latina em riqueza, hoje é o mais pobre da América Latina. 90 e tantos% da população passando fome. Cada 10, mais de 9 passa fome. E como é que tem gente no Brasil sendo contra isso? Não, porque não pode fazer isso, não sei o quê. É porque ela já foi manipulada. Ela nem sabe o que ela está falando. Quem não sofreu a lavagem cerebral, fala assim, cara, até maluco da cabeça. Tu não sabe que o povo está passando fome? Tu não sabe que... Tu não viu, tem milhões aqui no Brasil, milhões... Fugiu para tudo quanto é lugar quem podia? Tu não sabe disso não? É que tá passando fome nada, tá bem, o país está bem. Então vai lá, infeliz, vê se está bem. Mas quando é manipulado, não enxerga. Quando é manipulado, enxerga o errado como certo. Está aqui, ó. Ela está enxergando o errado como certo. É agradável aos olhos, é desejável, parece bom, eu quero. Mas isso vai acabar com a tua vida, com essa vida maravilhosa, não vai acabar por causa disso. Não vai acabar nada, você é igual a Deus. Não enxerga. Isso aqui é muito sério. Cegueira de entendimento é gravíssimo. Ser cego é gravíssimo, porque você não enxerga. Vai ser tipo um homossexual defendendo ramais que decapitam homossexuais, porque são homossexuais. Vai ser tipo feminista defendendo ramais que arrebenta com a mulher só porque é mulher. De tão cego, manipulado que foi. Em vez de lutar pelo seu futuro, vai lutar por droga, vai lutar por aborto, vai lutar por um monte de besteira, liberação de não sei o quê, mas não luta por educação, não luta por progresso, por ordem, não luta por nada disso. Só luta pelo que não presta. O que vai adiantar? Quem está entendendo? Quem está compreendendo? Cegueira total. Isso é terrível. A mesma ferramenta que Satanás fez no Éden com Eva, fazendo na igreja lá no passado, e hoje muito mais potencializado por causa das redes sociais, da internet, enganando um monte de gente, manipulando e corrompendo um monte de gente, gente que nem sabe que é manipulada. Eu li uma frase, tem alguns anos que eu li essa frase, da Venezuela, que falava, tipo assim, há 20 anos atrás, os pais proclamavam alguma coisa lá pelo ditador, na época, quando foram enganados pelo socialismo. Aí botou assim, hoje os seus filhos catam lixo. 20 anos atrás estavam proclamando isso. 20 anos depois, estão comendo literalmente comida do lixo.
Literalmente. O povo lá podia falar assim, eu era feliz e não sabia. Mas enfim, eu estou dando um exemplo atual, secular, do mundo espiritual, que acontece a mesma coisa. A Eva já não cria mais no que Deus falou, mas acreditava no que o diabo disse, porque teve a sua mente corrompida, os seus sentidos corrompidos. Ela foi manipulada, uma lavagem cerebral dentro dela. Mas tudo começou porque ouviu quem não era para ouvir. E parou de ouvir quem ela estava ouvindo e abençoando ela. Como é que pode, né? Olha o tamanho desse contraste. Josué capítulo 2. Josué 2. Olha o tamanho desse contraste que tu vai ver agora. Josué capítulo 2, versículo 9. Uhum. 2:9 de Josué. Dois 9 de Josué vai dizer assim, aqui é a Raabe falando. E disse aos homens, aos espias, eu bem sei que o Senhor vos deu esta... Raabe era o que mesmo? Raabe, quem lembra? Uma prostituta. Uma prostituta de Jericó falando para os espias. Eu sei que o Senhor vos deu esta terra. Ainda não aconteceu guerra nenhuma, tomaram posse de nada, mas ela diz, eu sei que essa terra é de vocês, que Deus já deu para vocês. Olha a mulher cheia de fé. Mas por quê? Essa terra. E que o pavor de vós caiu sobre nós. E todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Olha aqui agora, versículo 10, palavra-chave aqui do 10, porque nós temos o que, igreja? Ouvido. Por que eu sei, creio, acredito que essa terra já é de vocês? Já era para nós aqui, porque nós temos ouvido. Ouvido a mensagem certa. Ouvido o quê? Continua. Que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e o que fizeste aos reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam do outro lado do Jordão, aos quais vocês destruíram. Ouvindo isso, fala comigo, ouvindo de novo. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, em ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, Ele é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na... Só daqui tá bom, embaixo na terra. Amém, pessoal? Aí eu pergunto para você, Jericó, no plano de Deus, já estava sentenciada a destruição total, sim ou não? Sim. Todos os moradores que lá estavam também sentenciados à destruição, sim ou não? Sim, homens, mulheres, idosos, criança, bebê, cachorro, gato, boi, papagaio, tudo lá ia ser destruído. Morto e queimado. Mas uma mulher, vamos melhorar, uma mulher prostituta, no meio de um povo sanguinário, no meio de um povo envolvido com trevas, um povo que sacrificava o próprio filho aos deuses, um povo que matava o seu próprio filho para entregar aos deuses, um povo extremamente corrupto, iníquo e maligno. Ela em Jericó, sentenciada à destruição, uma prostituta, no meio de um povo terrível,
ouviu sobre o Deus de Israel, creu, se arrependeu, foi salva ela, toda a sua família da destruição. Passou a habitar em Israel, entrou para a genealogia de Jesus Cristo e é um exemplo de mulher de fé no livro de Hebreus capítulo 11. Uma heroína da fé. Diga glória a Deus. Você percebeu o tamanho do contraste? Eva, perfeita no Éden. Raabe, prostituta em Jericó e pecadora. A prostituta de Jericó ouve sobre Deus, se converte a salva. A mulher perfeita no Éden ouve ao diabo e morre. Quem entendeu isso aqui? Meu irmão, pergunta para o seu vizinho: você está ouvindo quem? Você está ouvindo quem? Fala assim com voz de bronca: filho de Deus! Mas ela está dando uma bronca: o filho de Deus! Tu está ouvindo a quem? Porque até quem está em Jericó pode ser salvo se ouvir a voz de Deus. E tu pode estar no Éden, tu pode estar numa boa igreja, tu pode estar numa boa família, tu pode ter uma ótima criação, tu pode ter tudo para dar certo, mas infeliz, se tu ouvir o capeta, tu vai para o inferno. Tu pode estar numa boa igreja, tu pode estar numa boa família, tu pode ter tudo para dar certo, mas se tu for um infeliz que vai ouvir o errado, a culpa é tua e tu merece por quinto dos infernos mesmo. Tu estava no Éden e foi ouvir a cobra. Tinha um pai, tinha mãe, tinha uma boa igreja, tinha pastor, tinha irmão, tinha um monte de gente tentando te ajudar e tu, infeliz, foi dar ouvido a Satanás. Tu merece queimar a eternidade mesmo. Tu merece, igual o Paulo falou, vai sofrer lá em Coríntios. Tu merece sofrer aqui na terra mesmo. Tanta coisa boa para ouvir, tu foi prestar ouvido para ouvir quem não é para ouvir? Fala para o teu vizinho, tem desculpa não. A prostituta de Jericó foi salva porque ouviu a pessoa certa. Ouviu a palavra, ouviu a mensagem certa. Amém? Quem entendeu o contraste? Se quiser e me ouvir, vai comer o quê? O melhor da terra. Mas se for rebelde, vai ser transpassado pela espada. Porque a boca do Senhor disse. Isaías 1, 19 e 20. Amém? Se quiser ouvir, vai comer o melhor da terra. Mas se for rebelde e não quiser ouvir, vai ser transpassado pela espada, porque foi a boca do Senhor que disse. Amém? Aí eu pergunto, tu está ouvindo quem? Quem que tu segue no YouTube? Quem que tu segue no Instagram? Quem que tu ouve nas redes sociais? É quem? O mensageiro de Deus ou uma cobra na figura humana? Porque tu vai pagar por isso. Ou tu vai limpar a tua mente ou tu vai ser manipulado e seduzido. Amém, igreja? Muito forte, né? A mulher no Éden, cara. Olha quem ela foi ouvir. A outra em Jericó. Olha quem ela foi ouvir. Maravilhoso. Raabe, que exemplo. Ambos, tudo começou. A salvação de uma com a sua família. Começou por quem ela ouviu. O que ela ouviu? A destruição de uma também começou pelo que ela ouviu. Por isso que eu falei, ouça menos. É melhor você ouvir o Paulo, que não é tão eloquente quando fala, mas fala a verdade, prega a palavra de Deus, do que ouvir a serpente, que é toda astuciosa no falar, é toda aquela maravilha quando fala, arrepia e faz... Meu irmão, como tem isso, né? Ele não aparece mais para mim isso não, porque eu fiquei com muita raiva no coração, tive que limpar o coração. Mas na internet que tem, né, de pregador que faz para poder falar uma frase, é 10 minutos fazendo teatro. E pergunta para o fulano, é o quê? E é o quê? E não sei o quê? E não sei o que lá, e me mostra aqui. Para falar uma frase de 1 minuto, foi 10 minutos dando volta de teatro.
para poder a pessoa pular e... Pois é, por isso a vida não muda. Por isso tua vida não muda. Amém, igreja? Quem está entendendo a mensagem? É de Deus ou não é? Sim ou não? Posso terminar? Sim ou não? Não, eu vou terminar, deixa eu terminar. Só que eu vou terminar agora só na parte espiritual para a nossa igreja. Para a nossa igreja. Amém? Só que essa parte aqui vai bater um pouquinho. Pode bater sim ou não? Bate ou não bate? Abre aí em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2. Vou terminar. Poderia prorrogar muita coisa nesse assunto aqui, mas já está dado o recado. Só vou ser um pouquinho mais específico. Apocalipse capítulo 2. Vou afunilar um pouquinho aqui agora. Afunilar. 2:1. Diz assim, 2:1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Só até aqui tá bom. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Quem é o anjo da igreja de Éfeso mesmo? É o pastor. Versículo 8, pula para o 8. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Quem é o anjo da igreja de Esmirna? Pastor. Versículo 12, pula para o 12. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Quem é o anjo da igreja de Pérgamo? Versículo 18. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve. Quem é o anjo da igreja de Tiatira? Capítulo 3, versículo 1. 3:1. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Quem é o anjo da igreja de Sardes? Vocês estão desanimados por quê, vocês? Nem dei a bronca ainda, só estou preparando para dar lapada ainda. Estou preparando o território para bater ainda, calma. Versículo 7. Versículo 7 agora, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Quem é o anjo da igreja de Filadélfia? Melhorou, viu? E a sétima igreja, versículo 14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. Quem é o anjo da igreja de Laodiceia? Agora olha que interessante. Volta para o capítulo 2, versículo 7. 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às... Agora pula para o versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às... Agora pula para o versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às... Agora pula para o versículo, cadê? 29. Do capítulo 2 ainda, 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às... Agora no capítulo 3, versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às... Agora o capítulo 3, versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às... E no último igreja, versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às... Me mostra qual das 7 igrejas o Espírito Santo falou com a igreja diretamente. Nenhuma. Ele falou com quem? Pastor. E o pastor passou para? Nenhuma ele fala direto com a igreja. Ele fala com o pastor que ele colocou na igreja e o pastor traz para a igreja a mensagem do Espírito. Amém? Agora, ao pastor da igreja em Éfeso,
escreve isso, isso e isso. Essa é a mensagem que eu dei para o pastor de Éfeso pregar para Éfeso. Pastor de Éfeso, não prega isso para Esmirna. Para Esmirna eu tenho outra mensagem. Para Éfeso eu tenho essa. Para Esmirna eu vou dar para o pastor de Esmirna pregar para Esmirna. Para de Laodiceia eu tenho uma outra mensagem para o pastor de Laodiceia pregar para o povo de Laodiceia. Todas as 7 são mensagens de Deus, mas a de Éfeso funciona para Éfeso, não funciona para Esmirna. Todas as 7 são de Deus, mas a de Laodiceia funciona para Laodiceia, não funciona para Pérgamo. Todas são de Deus, mas só funciona a que eu mandei para a igreja certa. O problema é crente de Esmirna ouvindo a pregação de Éfeso. A palavra é boa, gostei, mas não é nada para mim, porque era para mim, é para Esmirna. Quem entendeu isso aqui? É por isso que o crente está todo confuso. Está ouvindo muito. Vê de ouvir o crente de Éfeso, vê de ouvir a mensagem que Deus deu para o pastor de Éfeso pregar para Éfeso, o crente de Éfeso está ouvindo a mensagem que Deus deu para o pastor de Laodiceia pregar para Laodiceia. A palavra também é de Deus, é boa, mas não se aplica para ele, porque ele é de Éfeso, não de Laodiceia. Quem entendeu isso aqui, igreja? Pois é, esse é o teu problema. Fala para o teu problema é esse. Esse é o teu problema. Você está em Pérgamo dando ouvidos a Filadélfia? É tudo de Deus, tudo de Deus. Só que a aplicação para cada uma delas não serve para outra. Amém, igreja? Amém. Pergunta, fala assim pro teu vizinho, entendeu, crente? Ô crente, tu entendeu? Esse é o problema. Aí eu estou ouvindo, não, pastor, eu prefiro ouvir as 7 igrejas, que aí eu ouço bastante, aprendo bastante, vai tá tudo embolado daqui a pouco. Daqui a pouco está tudo confuso. Não, porque eu fui para uma igreja, pastor, e ali o pastor pregou que a doença não é para dar no poste, é para dar no homem, que Deus está me provando com essa doença para eu ser fiel a Deus. Glória a Deus, eu vou ficar firme. Aí eu fui na outra igreja, aí a outra falou que a doença do capeta tem que mandar embora. Ué, era Deus do capeta, pastor. Que agora eu não sei mais. Porque um pastor falou que é de Deus, outro falou que é do capeta. Aí fui numa outra igreja, um pastor pregou que humildade é ser pobre, roupa rasgada e dever aos outros. Aí o outro pastor falou que humildade é você não querer pisar em ninguém, ser dependente de Deus, reconhecer sua limitação. Eu achei que era ser pobre, pastor. Isso é o quê? Quer ser humilde. Um pregou para prosperar financeiramente, o outro pregou que esse negócio que rico vai para o inferno. E agora? O que eu quero? O que eu vou acreditar agora? O rico vai ou não vai para o inferno? É melhor ser pobre ou é melhor ser? E agora que eu não sei, pastor? Cada um prega uma coisa. Aí um prega isso, outro prega aquilo, um fala para que acontece isso, outro fala que não tem isso, e aí eu estou ouvindo as 7 igrejas, eu nem sei que eu acredito mais. Está uma confusão porque eu estou ouvindo demais. Qual é o título da pregação de hoje? Ouça menos. Ouça menos. Ouça só o que realmente importa. Ouça o que realmente Deus deu para o anjo da igreja, dá para você. Todas eles, ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas o Espírito para cada igreja, ele deu a revelação para o pastor, e o pastor da igreja trouxe para a igreja aquela revelação. Amém? Para edificar aquela igreja. É forte, seu Nilton? É bênção. Cuidado com essa confusão mental. Amém? Final do ano, Deus me deu 2 palavras para compartilhar para a gente esse ano aqui. Prioridades e transformar a promessa em posse. A mesma linha de pensamento. Aí a questão é, você ouviu isso? Você recebeu a mensagem do Espírito Santo que ele deu para o pastor dar para você? Ou você não recebeu?
Ou você recebeu a de Esmirna, não a de pé. Você recebeu, você recebeu a da Penha, não a de Parada de Lucas. Você recebeu a que Deus deu para Irajá, e não a que Ele deu para Parada de Lucas. Amém? Quem está entendendo? Quem está compreendendo? Aí, todas são de Deus. A que Deus deu para Pérgamo foi Deus que deu. A que foi para Esmirna foi Deus. Foi tudo de Deus. Só que para cada uma foi uma mensagem diferente. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra de hoje? Guarda essa palavra de hoje no seu coração, em nome de Jesus. Seleciona. Cuidado. Eu leio livros de autores que não são da graça. Eu leio. Mas eu seleciono muito bem os livros. Na verdade, quase todos que eu leio são da graça. Livro evangélico, né? Um outro de fora. Podcast que eu assisto. Vida espiritual quase não assisto podcast. Eu assisto podcast sobre trabalho, empresa, negócios, né? Mas aí não tem muito a ver. Mas também eu seleciono, não saio ouvindo todo mundo. Não saio. Vou te dar uma dica. Agora é a parte financeira, uma dica de ouro. Sabe o que eu estou fazendo? Quando aparece para mim no Instagram sobre alguma coisa de trabalho, fazer dinheiro online, aquela coisa assim. Sabe o que eu faço? Eu printo aquela propaganda, jogo na IA e pergunto: o que é isso? Ela já deu o curso do cara para mim de graça. Todos que eu printei e mandei para ela, ela falou: é cilada. Em outras palavras, cilada, todos. Porque na propaganda só tá assim, tu vai ganhar dinheiro. Aí pela propaganda e o print, ela já sabe o que tem que fazer. Aí ela vai falar: tem que fazer assim, assim, assado. O lado bom é esse, mas olha o lado ruim. Ela dá uma lista. Aí quando tu vê, fala: isso aqui é esse lado, o cara vai ganhar dinheiro fazendo de trouxa. Financeiramente. Por quê? Eu só ouço financeiramente a mesma pessoa. Se é o mesmo conselheiro que eu tenho para investimento, para empreender, é sempre o mesmo, o ano inteiro há anos. Não troco. Sei que são bons, entendem, são de verdade. Só que como eu pesquiso isso, aparecem vários outros. Aí esse vários outros é tipo a serpente querendo me desviar. Ensinando um monte de besteira. A última de ontem, foi ontem, a última de ontem. Alguém já deve ter visto isso, não sei se alguém pesquisa essas coisas. A última de ontem é tipo assim: aumenta o seu patrimônio com consórcio. Eu já tenho uma noção mais ou menos sobre isso. O que é consórcio? Você compra a carta, 100 mil reais a carta, aí você foi contemplado, você vende ela por 90 mil, 95 mil reais, algo assim, fica com dinheiro na mão, só que você vai pagar a carta ainda os 100 mil durante 8 anos, mas recebeu o dinheiro na mão. Com o dinheiro na mão você investe, o investimento ele sozinho se paga e fica com dinheiro. Maravilha, não é verdade? Parece muito bom, vou fazer dinheiro sem dinheiro. Aí quando eu printei, botei: o que é isso aqui? Aí ela passou, dá para fazer, mas olha só, o mercado pode mudar, o investimento muda, não sei o quê. Quem disse que tu vai vender a carta? Quem vai comprar e por quanto? Não sei. Ela começou a botar todos os porém. Quando eu falei, isso aqui é cilado. No curso o cara vai falar isso não. Vai só te passar coisa boa. Para tu comprar o curso dele, comprar o consórcio, aí daqui a pouco surge o imprevisto, não consegue pagar, surge o teu nome, perde o consórcio, perde dinheiro, perde tudo. Amém, pessoal? É desse jeito. Então, ouça menos, seleciona, um ou outro, acabou. Amém? Para cada área da vida, um mentor para cada área, selecionado e debaixo da direção de Deus. Agora, vários mentores diferentes na mesma área, vai dar ruim. Vai dar ruim. Amém? Quem entendeu a palavra? Glória a Deus. Chega, guarda essa mensagem no seu coração em nome de Jesus. Sentado mesmo, coloque a mão sobre o seu coração. Deixa eu fazer uma oração por você. Poderoso Deus, muito obrigado por essa palavra extraordinária, por essa mensagem maravilhosa, edificante, que o Senhor nos deu. É um conselho do Senhor para nós, para praticar, colocar em aplicação, em prática, não só nesse ano que se inicia, mas durante todo o resto da nossa vida. Porque não é porque a gente ouve demais que a gente cresce mais rápido.
É ouvir o certo, que faz a gente crescer, e crescer com consistência, com base sólida, crescer com uma casa estruturada na rocha e não crescer com uma casa estruturada na areia. São coisas diferentes. Obrigado pela palavra de hoje, que esse recado possa ter aberto os olhos do teu povo, aberto o entendimento da tua igreja, para poder receber do Espírito, através do pastor, que o Senhor colocou para nos alimentar. Hoje sou eu, ontem era outro, amanhã será outro. É o Senhor que está na direção, mas nós queremos a direção do Espírito para cada um de nós. Seja aqui na igreja, seja onde o Senhor nos direcionar, na nossa vida à parte, mas que o Senhor esteja na frente, na direção, para a gente não ser manipulado, não ser enganado, não ser corrompido, não ser seduzido, ter uma lavagem cerebral e acabar se perdendo no meio do caminho e até ficando chateado com Deus, como muitos ficaram, que tem de ex-crente revoltado, desigrejado revoltado. Mas se a gente pesquisar direitinho, o problema é que eles deram ouvido às pessoas erradas. O problema é que eles não ouviram a voz do Espírito pelo anjo da igreja. Eles ouviram a voz de terceiros, que tinham uma mensagem, às vezes, de Deus para outros, não para eles. Obrigado pela palavra de hoje. Que o Senhor nos ajude a ter um crescimento constante, porém sólido, e no tempo que cada um aguenta. Uns mais rápido, outros mais devagar, mas de acordo com a estrutura e capacidade que cada um de nós temos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Para quem foi uma bênção a palavra, para quem foi uma bênção, depois se quiser assistir de novo, você assiste, né? E glória a Deus. Pessoal de casa, espero ter sido uma bênção também. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, para que Deus possa alcançar mais pessoas em nome de Jesus. Deixa eu adiantar a segunda parte, já vou finalizar. Eu tenho bastante recado para dar hoje. Então deixa eu correr um pouquinho aqui agora. Obreiros, por favor, me ajudem passando envelope do dízimo, da oferta. Vamos passar no meio do pessoal. Quem precisar, é só levantar sua mão, pedir que o obreiro, a obreira vai te entregar. Pastor, eu quero o meu envelope de dízimo, de oferta, para hoje, para outro dia. Você quer só levantar suas mãos, pedir que eles vão estar te entregando. Eu tenho um hábito, e depois eu vi na ciência que é até certo, na época eu não sabia, de ouvir a mesma coisa mais de uma vez. Eu já tinha percebido que se eu lesse muitos livros diferentes, ao mesmo tempo, no mesmo dia, eu estava lendo 2, 3 livros diferentes. Um de cura, um de prosperidade, um de sei lá de quê. Não ia dar certo. Aí eu percebi que eu estava lendo muita coisa, estava retendo muito pouco, estava sendo esquecido. Aí eu aprendi a ler e reler. Então, quando eu lia a Bíblia em ordem, eu lia o capítulo 1 numa tradução, o capítulo 1 de novo, outra tradução. Aí depois o 2 numa tradução, o 2 de novo, outra tradução. Aí depois que eu lia tudo, aí eu pegava uma terceira tradução e lia direto. Brum. Aí o texto fica assim, ó, tão enraizado. Na neurociência diz que quando você, no mesmo dia de preferência, lê, ouve a mesma coisa, o cérebro vai entender que aquela lei é importante e ele vai armazenar mais fácil. Então, quando você lê a mesma coisa no mesmo dia, ou ouve a mesma pregação no mesmo dia, o cérebro entende que é importante. Então, ele armazena, ele guarda aquilo ali com mais intensidade, porque é a mesma coisa de novo. Na época eu não sabia, mas eu fazia isso. Era o próprio Deus direcionando, né? Então, podcast, pregação que eu assistia, na época era pastor William Sodré da Graça, era o que eu mais assistia na época. Hoje tem muitas vezes que eu assisto ele. Acho que era só ele na época. Hoje tem pastor Maico gravando também, cheio de revelação. Eu não conhecia pastor Maico, conheci agora quando ele veio para cá. Pastor Maico cheio da palavra de Deus, cheio de revelações boas. Então vai lá, assiste a pregação dele, assiste de novo a mesma pregação. Aí só amanhã assiste outra. Agora embolar tudo, ainda mais de ministério diferente. Aí não, o negócio não vai fluir não. Vai virar uma confusão mental. Amém?
Mais alguém, algum envelope ou a maquininha de cartão? Mais alguém, envelope, maquininha de cartão? Pode guardar tudo. Guarda tudo aí, guarda os envelopes, guarda a maquininha. Segura o seu dízimo, segura a sua oferta, seu voto, seu alvo. Trouxe algo para semear? Segura aí nas suas mãos. Poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu faço uma breve oração ao Senhor para lhe apresentar dizimistas, ofertantes, colunas, patrocinadores, que o Senhor venha receber da fidelidade do seu povo, que o devorador seja repreendido no nome de Jesus e que haja colheitas e haja retornos multiplicados em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode passar, coloca aí dentro quem trouxe. Glória a Deus. Pessoal de casa, não deixa de curtir, comentar e compartilhar em nome de Jesus. Meu forte abraço para vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Glória a Deus.